Oi, pessoal! Chega mais para a nossa conversa de hoje aqui no canal. E olha, já sabe, né? Antes da gente mergulhar fundo, aquele empurrãozinho amigo, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com a galera, ajuda demais a gente a fortalecer o trabalho do professor Júlio Facó, que tem essa missão bacana de espalhar conhecimento para fora da universidade e o melhor, sem fins lucrativos. Dá essa força pra gente. Hoje o papo é sobre uma história que, nossa, balançou as estruturas da ciência e da nossa própria ideia de humanidade. Tudo isso inspirado nas provocações e reflexões que o professor Júlio Facó compartilhou sobre um livro que não deixa ninguém diferente, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da Rebecca Skloot. Nossa conversa vai passear por trechos e pela repercussão desse livro marcante e a missão: tentar entender a pessoa por trás de células famosas, as perguntas cabeludas que essa história desenterra e por quê, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda faz a gente pensar. Ok, vamos desembrulhar isso. E que desembrulhar complexo, hein? Porque essa história tem no mínimo duas camadas muito fortes. De um lado, um salto gigantesco para a ciência que abriu portas, assim, inimagináveis na medicina. Do outro, um novelo de questões éticas, raciais, sociais. É olhar para a descoberta, sim, mas também, e talvez principalmente, para como ela aconteceu e quem pagou a conta. Muitas vezes, sem nem saber. Exato. Então, vamos começar pela pessoa, pela Henrietta Lacks. Quem era ela? Bom, nasceu Loretta Pleasant, lá em Roanoke, Virgínia, em 1920. Ninguém sabe ao certo como o nome virou Henrietta. Foi criada numa cidadezinha chamada Clover, também na Virgínia, numa cabana bem simples, daquelas de madeira, sabe? Que ficava no meio das plantações de fumo, onde os avós dela tinham sido escravizados, imagina só. Depois, já casada e com filhos, ela foi pra Turner Station, perto de Baltimore, naquela leva de gente buscando vida melhor, a chamada grande migração dos afro-americanos do sul rural para cidades. Era uma mulher cheia de vida, sabe? Mãe de 5, adorava dançar, arrasava nas unhas pintadas de vermelho vibrante, cozinhava divinamente para um batalhão, gente como a gente, com sonhos, boletos e paixões. E é fundamental pintar o cenário da época. 1951. Os Estados Unidos viviam sob as leis de Jim Crow. A segregação racial era a norma, especialmente no sul. O Hospital Johns Hopkins, onde Henrietta buscou ajuda, era um dos poucos que atendia a população negra, mas com alas separadas, bebedouros para brancos e de cor. Era essa a realidade. Havia também uma desconfiança profunda e justificada da comunidade negra com a medicina. Casos como o infame estudo sobre sífilis de Tuskegee, importante não confundir com a produção da vacina, hein? Onde homens negros doentes foram deliberadamente não tratados por décadas para se observar a doença, isso deixou cicatrizes profundas. Era nesse clima que o tal engano benevolente rolava solto. Médicos que achavam melhor esconder a gravidade do diagnóstico, especialmente de pacientes pobres ou negros, para supostamente não preocupar. Uma condescendência perversa, né? Totalmente. E foi nesse contexto que Henrietta chegou ao Johns Hopkins com um caroço, como ela dizia. Diagnóstico: um câncer de colo de útero extremamente agressivo. Durante o tratamento com radioterapia, na época, usavam o elemento rádio, algo hoje impensável pelos riscos. Um cirurgião foi lá e, pá, coletou amostras do tumor dela. Sem pedir licença, sem avisar, sem ela ter a menor ideia. O professor Facó sempre ressalta como essa prática era meio que normalizada na época, especialmente com pacientes de enfermarias públicas, vistos quase como cobaias em troca do tratamento, um pensamento que hoje causa arrepios, mas era um modus operandi. E essas amostras foram parar direto nas mãos de um pesquisador chamado George Gay. A George Gay e sua esposa Margaret. Eles tinham uma verdadeira obsessão: conseguir criar a primeira linhagem de células humanas que se multiplicasse indefinidamente em laboratório, as chamadas células imortais. Já tinham tentado de tudo com incontáveis amostras de outros pacientes, mas nada vingava. As células morriam depois de algumas divisões. O desafio técnico era brutal. Mas aí chegaram as células da Henrietta. E a história mudou de figura. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Elas não morriam.
Pelo contrário, começaram a se dividir feito loucas, dobrando a cada 24 horas, sem parar. Eram as primeiras células humanas imortais cultivadas e ganharam um nome que entraria para a história da ciência, HeLa, que se pronuncia HeLa, né? As duas primeiras letras de Henrietta e Lex. Um nome que ela mesma nunca soube que existia. Para quem não é da área, por que isso foi tão revolucionário? Pensa numa célula como um ovo frito. A clara é o citoplasma, a gema é o núcleo com o material genético, o DNA. Células normais têm um limite de divisões, tipo um reloginho biológico. As HeLa, por conta do câncer agressivo e, como se descobriu depois, da infecção por um tipo específico de vírus, o HPV-18, elas perderam esse freio, viraram uma máquina de cópias de si mesmas. Mas cultivar isso em 1951 era quase bruxaria. Qualquer poeirinha, qualquer bactéria no ar e a cultura ia pro beleléu. Usavam os caldos complexos com sangue de cordão umbilical, plasma de galinha, uma coisa meio caldo de bruxa mesmo. E aí entra a figura crucial da Margaret Gay, a esposa do George. A experiência dela como enfermeira cirúrgica, com rigor quase militar na esterilização, foi o que permitiu que as HeLa prosperassem onde outras falharam. E o legado dessas células, minha gente, é de cair o queixo. Elas foram essenciais para o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. E aqui um parêntese importante, a produção em massa da vacina Salk foi feita numa instalação em Tuskegee, mas isso não tem nada a ver com aquele estudo da sífilis, tá? Pelo amor de Deus. Foi para salvar vidas. As HeLa impulsionaram pesquisas sobre câncer, AIDS, a família Lex mesmo menciona isso, né? Genética. Foi com elas que descobriram que a gente tem 46 cromossomos e não 48 como se achava. Clonagem, fertilização in vitro, estudos sobre radiação, toxicologia, até para o espaço elas foram para ver como as células humanas se comportavam em gravidade zero. É quase impossível achar uma área da biomedicina que não tenha sido tocada pelas HeLa. Basicamente, essas células estão por trás de quase tudo na medicina moderna. E aí chegamos ao coração do paradoxo, talvez a ironia mais cruel dessa história. Enquanto bilhões e bilhões de células HeLa rodavam o mundo, tem essa imagem quase surreal delas sendo transportadas no lombo de mulas nos Andes chilenos e geravam uma indústria multibilionária de biotecnologia, avanços médicos incríveis. A família de Henrietta Lex continuava, em sua maioria, na pobreza. Por décadas, eles nem sequer sabiam que uma parte da mãe deles estava viva e sendo usada globalmente. Quando finalmente descobriram, a realidade era dura. Muitos não tinham nem plano de saúde para acessar os mesmos avanços que as células da matriarca ajudaram a criar. Toco no estômago, né? A Débora, filha da Henrietta, disse uma frase que resume tudo de forma dolorosa. Se as células da minha mãe fizeram tanto pela medicina, como a família dela não tem dinheiro para ir ao médico? Não faz sentido. E não faz mesmo. Como pode um avanço tão monumental nascer de uma invisibilidade tão profunda? O que é fascinante aqui, e é um ponto que o professor Facó explora muito, é essa desconexão radical entre o valor científico, comercial, histórico das células e a realidade concreta da família da doadora. Levanta perguntas essenciais sobre justiça, sobre reconhecimento, sobre quem lucra com o quê no mundo da ciência. E o lucro veio rápido. Logo no começo, uma empresa chamada Microbiological Associates já estava vendendo frascos de HeLa por uns $50 na época. Foi o início de um mercado gigantesco, baseado no material obtido sem qualquer consentimento para esse fim. E a bola de neve ética só aumentava. O caso da Henrietta não foi um ponto fora da curva na questão do consentimento, infelizmente. Anos depois, um pesquisador chamado Chester Southam pegou as células HeLa e começou a injetá-las em pacientes com câncer e até em detentos de uma prisão em Ohio. A ideia dele era ver se o sistema imune reagiria diferente em pessoas já doentes ou saudáveis. Só que ele fazia isso, muitas vezes sem explicar direito o que estava injetando, sabe? Dizendo que era um teste para câncer, omitindo que eram células cancerígenas de outra pessoa. Isso era uma afronta direta ao Código de Nuremberg, criado justamente depois das atrocidades nazistas para impedir pesquisas antiéticas em humanos. Até onde a ciência pode se justificar em nome do bem maior? Essa pergunta ecoa forte aqui. Exatamente.
E some a isso a questão da privacidade. Como o nome Henrietta Lacks veio a público? Foi um processo gradual, primeiro em discussões internas na comunidade científica, depois numa revista de grande circulação, a Collier's, e de forma mais explícita num livro dos anos 80 de Michael Gold. A família levou um susto, ficou revoltada ao ver detalhes íntimos da vida e dos registros médicos da mãe estampados para o mundo ler, sem que ninguém tivesse tido a decência de conversar com eles antes. O que nos joga em outra discussão cabeluda. O que acontece com o nosso corpo, nossas células, depois que elas são removidas? A quem pertencem? Teve um caso emblemático nos anos 80 de um paciente chamado John Moore. Ele tratou uma leucemia, removeu o baço, e o médico dele, junto com a universidade, percebeu que as células do baço eram únicas e valiosas. Patentearam uma linha celular derivada dali, que rendeu milhões sem que Moore soubesse do potencial comercial. Ele processou, claro, mas a Suprema Corte da Califórnia decidiu que uma vez que um tecido é removido, ele se torna propriedade de quem o coletou, basicamente considerado lixo médico, e o paciente original não tem mais direito sobre ele. Uma decisão polêmica que ainda hoje causa debate. De quem somos nós, afinal? A legislação sobre pesquisa com humanos e o uso de tecidos biológicos evoluiu, é verdade, mas a passos lentos. Documentos como a Regra Comum nos Estados Unidos, a Declaração de Helsinki, o relatório Belmont, tentaram criar barreiras éticas mais sólidas, focando muito no tal consentimento informado. Mas a aplicação disso, especialmente para amostras antigas guardadas em biobancos, ainda é complexa. E o que significa consentir de verdade? É só uma assinatura num papel cheio de termos técnicos que ninguém entende? Ou implica uma compreensão real, um diálogo? Isso levanta uma questão importante. Aliás, tem uma ironia quase cósmica. As próprias células HeLa acabaram contaminando inúmeras outras culturas celulares em laboratórios no mundo, invalidando anos de pesquisa. Há quem veja nisso uma espécie de vingança celular, né? Pela forma como tudo começou. E a família Lacks, como eles descobriram tudo isso? Foi um processo longo e doloroso, décadas depois da morte de Henrietta. Primeiro foram abordados por pesquisadores que precisavam de amostras de sangue deles para mapear os genes das HeLa e tentar resolver o problema da contaminação. Só que a abordagem foi torta, para dizer o mínimo. Disseram que era um teste para ver se eles tinham o mesmo câncer da mãe. Imagina o pânico. Depois veio um repórter da revista Rolling Stone querendo fazer uma matéria. Imagina o turbilhão, choque, raiva, confusão, a sensação de terem sido enganados, explorados. Saber que partes da sua mãe estavam vivas, sendo compradas e vendidas, sem que eles tivessem a menor ideia. É pesado demais. A filha, Deborah em particular, mergulhou numa busca obsessiva e muito sofrida para entender não só o que aconteceu com as células da mãe, mas também com a própria mãe como pessoa e com a irmã mais velha, Elsie. Elsie tinha alguma deficiência não bem diagnosticada na época, talvez epilepsia, surdez, e foi internada muito jovem numa instituição pavorosa chamada Crownsville, o antigo hospital estadual para negros insanos. Crownsville era um retrato do descaso e da crueldade. Superlotação, maus tratos, falta de tudo. E, como a Rebecca Skloot descobriu, também era palco de pesquisas antiéticas, como a pneumoencefalografia, um procedimento bárbaro que injetava ar no cérebro dos pacientes para tirar raio-x, extremamente doloroso e perigoso. Deborah só conseguiu ver uma foto da irmã e ter acesso aos registros médicos dela décadas depois, um momento de dor profunda descrito no livro. Essa busca incessante pela verdade teve um preço altíssimo para a saúde física e mental de Deborah. Ela viveu assombrada pelo medo, pela paranoia, desenvolveu hipertensão e ansiedade crônica. Ainda por cima, a família foi vítima de um golpista, um tal Caulfield, que se passou por advogado para tentar tirar dinheiro deles e do hospital, revirando ainda mais as feridas. E apesar de todo esse trauma que atravessa gerações, da falta de informação, do racismo estrutural, do descaso científico e institucional, a resiliência da família Lacks, e especialmente de Deborah, é algo que impressiona e comove. A luta dela por uma narrativa completa que incluísse a humanidade da mãe e da irmã, e não apenas os dados científicos, mostra o quanto o reconhecimento e a escuta são vitais.
A falta de comunicação transparente, a exploração velada, tudo isso multiplicou o sofrimento deles de forma imensurável. O sinal das contas, e aqui a gente volta ao ponto que o professor Facó sempre martela, a história de Henriette Lacks nos obriga a encarar de frente. O progresso científico é fundamental, claro que sim. Mas a grandeza da ciência não está só na descoberta, está na maneira como a gente chega lá. Precisa ter altivez, sim, mas também humanidade e integridade. Buscar a cura, o conhecimento com paixão, óbvio, mas sem nunca esquecer que por trás de cada tubo de ensaio, cada lâmina de microscópio, cada linha celular, existe um universo humano, uma história, uma pessoa. E essas questões não ficaram presas nos anos 50. Elas estão vivíssimas hoje. Os debates sobre biobancos gigantescos, privacidade genética na era do sequenciamento de DNA barato, o patenteamento de genes humanos, lembra do caso da Myriad Genetics e os genes ligados ao câncer de mama? A necessidade de transparência radical na pesquisa. Tudo isso é filho direto das perguntas que Hella nos forçou a fazer. Como garantir que as pessoas que contribuem com seu material biológico hoje não sejam, de novo, tratadas como meros recursos, como notas de rodapé na história da ciência, mas como parceiros reais nesse processo? É muita lenha para nossa fogueira mental. E para fechar com aquela provocação que deixa a gente coçando a cabeça, as células, elas se modificaram tanto em laboratório ao longo das décadas, acumularam mutações, absorveram DNA viral, que teve cientista propondo que elas nem fossem mais consideradas humanas. Sugeriram até um novo nome de espécie para elas, Ella S. Garlili. Se células originadas de uma pessoa podem evoluir em cultura a ponto de questionarmos sua humanidade, o que isso diz sobre como definimos vida, identidade e qual a real conexão entre a mulher Henriette Lacks, que viveu e morreu, e esse legado celular que parece desafiar o tempo. Fica aí a pulga atrás da orelha. São perguntas que não têm resposta fácil no gabarito, né? E é justamente por isso que precisamos continuar falando sobre elas, debatendo, pensando juntos. Com toda certeza. Gente, muito obrigada pela companhia nessa viagem profunda e um tanto quanto desconcertante. E se essa conversa te tocou, te fez pensar, já sabe, manda ver na inscrição, no like, compartilha geral, ajuda muito a gente a continuar o trabalho do professor Júlio Facó de levar essas discussões importantes para mais e mais pessoas. Dá aquela moral para o professor. Um beijo grande e até a próxima!